Inspirar o nosso fim de semana, hoje a gente vai conhecer a história de uma mãe que não mediu esforços para ajudar o filho, que nasceu com uma doença rara. Para a gente entender melhor, a gente vai assistir o vídeo que viralizou na internet. Roda aí. Todas as crianças, elas vão fazer coisas que você não vai poder fazer por conta da barriga, né? Mas, graças a Deus, isso nunca me incomodou na parte social, né? Ele me pediu assim: mãe, se for a hora de eu ir embora, você deixa? Tô cansado, ele falou pra mim, eu não aguento mais. Se for pra essa criança continuar desse jeito, o senhor leve ele, mas leve ele agora que ele tá dormindo. Pode levar ele. Eu sou portadora, carrego um gene pra doença de Niemann-Pick tipo B. Meu esposo também carrega um gene pra doença de Niemann-Pick tipo B. E o Luiz Henrique carrega os dois genes e, por consequência, acabou desenvolvendo a doença. Hoje em dia, com eu tomando medicamento, graças a Deus a gente não tá mais precisando ter tanto cuidado, mas antigamente era muito cuidado para não bater a barriga, né? Era pesado o fígado e o baço para ele carregar, comprimia os órgãos aqui do abdômen, subia esse... Eu costumava dizer sempre assim, em termos bem comuns, que ele parecia uma gestante com 9 meses de gestação. Eu vou fazer um curso superior de enfermagem, que eu vou ter um conhecimento maior, um respaldo maior, né, para poder cuidar dele. E lancei de cabeça num curso de enfermagem. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Então, eu quero deixar assim essa mensagem para as mães: não desistam nunca. Pode parecer loucura se te chamarem de louca, você é louca mesmo. Eu falava, eu sou louca mesmo. E olha o que a Luta conseguiu, a Luta. Que demais, que história linda! A gente vai conversar com eles. Núbia, boa tarde, Luiz Henrique. Sejam bem-vindos ao nosso Santa Receita. Oi, tudo bom? Boa tarde. Os dois estão emocionados, né? Eu acho que toda vez que vocês veem esse vídeo, vocês ficam emocionados assim? Sim. Ficamos. É muito bonito porque você finaliza o vídeo, né, falando do julgamento, né? E o ser humano é complicado, né? Às vezes o ser humano faz tantas coisas como julgar o outro sem entender a dor, sem respeitar a dor, né? Como é que foi para você quando você descobriu que o Luiz precisava de uma atenção especial e descobriu como que essa doença se manifestou nele? Como é que foi para você? O Luiz, ele apresentou os sintomas clássicos da doença. E a gente, como vou dizer, a gente teve muita sorte, a gente foi muito abençoado por estarmos nos locais certos, na hora certa. Nós estávamos em São Paulo, residíamos lá, e ele começou a apresentar os sintomas, que são de ordem pulmonar, né? Ele teve bastante problema respiratório no começo, e logo em seguida também, ou junto, né, o fígado e o baço encontrou assim um espaço maior para se mostrar, né, e aí a pediatra que o acompanhava desconfiou. Então ela falou, olha, ou é a doença de Niemann-Pick, que a gente não quer que seja, porque ela é muito rara na época, hoje o Luiz está com 15 anos, isso 14 anos atrás. A doença é muito rara e não tem tratamento. Na época não tinha nada que pudesse se fazer, e sim só os tratamentos mesmo para seguir com a doença. E aí a gente começou a investigação em São Paulo. De certo modo, como eu falei, né, logo no começo, a gente teve muita sorte, porque nós estávamos no lugar certo. São Paulo é uma capital muito boa nessa questão para você ter acesso a profissionais que assim, estão capacitados, né, para te atender, principalmente quando se trata de uma doença rara, de algo que não é visto de forma comum. Então, a gente teve, assim, até rapidez no diagnóstico. Em cerca de 6 meses, mais ou menos, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele da doença. E por termos profissionais maravilhosos e muito capacitados, muito capazes do nosso lado, também fechamos o tipo da doença, né? Porque falar de doença de Niemann-Pick, você fala aí principalmente de
você fala de 3 tipos distintos da doença. Então, a gente teve, assim, fomos muito abençoados nesse ponto, sabe? Em termos esse diagnóstico tão cedo e tão... A forma como vou te dizer, a forma que a gente resolveu enfrentar a doença, eu tenho a sorte, eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus, tenho um esposo maravilhoso, muito parceiro. A gente sentou quando saiu esse diagnóstico e conversamos. A médica, num primeiro momento, chegou para mim e falou assim, chorando, você imagina, né? Um médico renomado, você com um bebê de 1 ano, assim, no colo, lindo, a médica olhar para você em prantos e falar para você assim, eu acho que pelo que a gente conhece da doença, colocando aí uma estimativa, eles não gostam muito de fazer isso, mas dando uma estimativa, se o Luiz Henrique for muito bem cuidado, ele pode viver bem aí até os 5 anos de vida. Então, a gente botou o pezinho no chão e falamos assim, não, se ele for viver 5 anos, ou se ele for viver 2, ou se ele for viver 10, ele vai viver os melhores anos da vida dele. E assim a gente tentou fazer. Só que a gente nunca desistiu, não cruzamos os braços, né? Mãe, conta pra mim, além dessa história linda, né? Que deve ter sido muito desafiador ouvir isso, né? Como foi que você falou, quer saber? Eu vou largar o que eu faço, a minha profissão, os meus afazeres, porque eu quero entender isso melhor, eu quero cuidar do meu filho melhor e vou estudar enfermagem. Como é que foi isso? Quando a gente descobriu a doença, ele tinha 1 aninho de vida, né? E não tinha, até hoje, a gente não tem uma literatura vasta a respeito de Niemann-Pick como você tem uma literatura vasta a respeito de doenças comuns, né? Então, a gente primeiro fomos tomar pé com o que nós estávamos lidando e, devido à profissão do meu esposo, a gente é transferido de tempos em tempos, a gente sempre está mudando de cidade. E a gente chegou à conclusão de que ninguém melhor do que eu, já que devido ao meu esposo mudar de cidade, a gente sempre tem aquela questão do arrumar novo trabalho e tudo mais. Então, eu assumi esse papel como mãe, logo no começo, foi um combinado que a gente fez. Não, olha, eu acho que ninguém melhor do que a mãe, que eu, para cuidar do Luiz. A gente viveu com a doença, entendeu do que se tratava, e quando o Luiz Henrique parou de ter crises pulmonares, ou outros tipos de crise que a doença leva, mas as principais nessa primeira infância, né, são as pulmonares, quando deu uma aliviada, vamos dizer assim, nos sintomas pesados que acontecem aí na primeira infância, eu cheguei à conclusão de que tinha que me especializar. Por quê? Porque esses sintomas que eu falei, que deram assim, uma aliviada, foram os sintomas pulmonares, déficit de crescimento, essas coisas. Aí, uma médica que ele tinha quando a gente morava em Manaus, vocês vão me ouvir falar de várias cidades aqui, porque a gente morou em vários locais. Então, quando a gente morava em Manaus, a gente tinha uma nutróloga, a doutora Silvana Benzecri, e ela chegou para mim e falou, olha, mãe, tá na hora de você começar a pensar na possibilidade do Luiz Henrique, daqui para frente, começar a perder função. Porque chegou num limite que o fígado e o baço dele não aguentam mais. A barriga dele era muito grande, o abdômen era muito grande devido ao aumento do fígado e do baço, que é uma doença de depósito, né? A doença de Niemann-Pick. Então, o fígado fica grande, o baço também faz um resgate esplênico, que, falando assim, ele fica grande, é um palavrão, né? Hepatoesplenomegalia. E aí eu falei, poxa, ela falou, olha, tá na hora de você aprender, já que você que cuida dele, então você precisa aprender a cuidar dele com embasamento científico, porque essa perda neurológica que ele provavelmente teria, se a gente não tivesse chegado em outro momento, que a gente vai falar também, ele poderia lançar mão aí de alguns dispositivos, por exemplo, como a traqueostomia, né, a gastrostomia. Então,
eu precisaria aprender a manejar esse tipo de dispositivo. E aí eu fui aprender, joguei de cabeça, falei, não, é eu que cuido, é meu. Eu sou aquela mãe assim que... Isso que você tá falando é incrível, porque é muito conhecimento, né? E eu já quero convidar vocês para voltarem a conversar com a gente, pra gente falar mais sobre a doença, pra gente entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria que o Luiz falasse pra gente agora, porque a sua história é inspiradora, o que ele acha da mãe que ele tem e de tudo isso que os seus pais fazem por você. Mil maravilhas, me inspira a seguir como eles fizeram. Eu quero ser 1% do que eles foram como pais, porque o que eles fizeram por mim é amor de mãe e de pai, é inexplicável, né? Com certeza, você é muito abençoado, você é um menino lindo. Só de olhar pra você e ver você sorrindo, a gente vê como você é amado e você também passa muito amor pra gente, viu? Núbia, eu quero muito voltar a conversar mais com você, se você permitir, pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto, explicar um pouco mais o que acontece. Mas acho que hoje o que a gente queria mostrar um pouquinho para as pessoas é o amor, que o amor ele vence todas as provas, até as científicas, né? De idade, de saúde, e que é muito lindo que vocês têm essa história linda de vocês. Muito obrigada por estarem com a gente nessa tarde, viu? A gente que agradece o convite, estamos à disposição. Um beijo. Obrigado. Um beijo, vocês são lindos, obrigada. Ai, que bonito. Queria conversar mais com eles e acho que a gente pode falar mais sobre esse assunto, explicar um pouco mais da doença para vocês. Mas é bonito demais, né? Quando a gente vê o amor sempre vence, viu? Chega mais.